Olá, alunos, professora Cauana falando. Espero que vocês estejam bem, se resguardando nessa época de quarentena, certo? E estou esperançosa para vê-los novamente na nossa sala de aula. Nós estávamos falando então, dando continuidade, ao nosso conteúdo aqui por meio das aulas, das videoaulas. Nós estávamos falando em sala de aula sobre o barroco contemporâneo. Também nós vimos a artista Adriana Varejão, vimos a artista Beatriz Milhazes, nós vimos o olhar delas por intermédio do barroco brasileiro, um olhar contemporâneo. Mas o que seria isso? Então a gente começa relembrando o que seria o nosso barroco brasileiro. O barroco brasileiro a gente já viu em outros anos, mas recordando, o barroco brasileiro ele difere muito do barroco europeu. O barroco europeu ele é baseado em obras pintadas, em quadros, e o barroco brasileiro ele é voltado totalmente para a arquitetura, principalmente igrejas. Por que essa diferença? Primeiro, que na Europa o barroco foi antes. Quando o barroco veio para o Brasil, já estávamos no rococó lá na Europa. O barroco aqui no Brasil ele se data do final do século XVII. O que estava acontecendo no Brasil no final do século XVII? Colonização. As pessoas estavam vindo, os portugueses, a corte estava querendo fazer a colonização do Brasil. O Brasil colônia de Portugal. E como que eles tinham que fazer isso? Construindo cidades. Até por isso que o nosso barroco a gente só encontra nos lugares por onde a colonização passou. A corte portuguesa passou por onde? Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, basicamente. Em outros lugares, sim, mas se consolidou realmente mais aí nesses lugares, que é onde a gente encontra o barroco no Brasil. A gente não vai encontrar o barroco em outro estado. O que difere? Nós temos aqui no Brasil um barroco muito rico, que lá na Europa não era tanto. O que era rico lá na Europa era o rococó. Lá era uma questão burguesa, de mostrar poder e dinheiro. Aqui no Brasil foi o barroco. Por quê? Eles descobriram as minas, de minério aqui no Brasil, e eles foram fazendo as igrejas através disso. Por quê? Porque as igrejas tinham que chamar a atenção das pessoas, para as pessoas quererem entrar dentro das igrejas. Qual é a melhor forma de fazer isso? Chamando a atenção pelo belo, pelo divino, pela arte, pela forma com que você usa esses minérios encontrados, principalmente em Ouro Preto, terra de Aleijadinho, mestre Ataíde, certo? Então nós temos coisas riquíssimas aí no barroco brasileiro. Então nós temos aqui uma igreja por dentro, que eu trouxe para vocês para a gente relembrar como que é. Muita informação, cheio de pinturas, arabescos, peças de pedras preciosas, pinturas feitas com ouro de verdade. Então aqui nós temos os azulejos portugueses. Esses azulejos aqui no Brasil, onde tem um mural de azulejo famoso é lá em Aparecida do Norte, Lá na igreja de Aparecida tem um mural enorme retratando as histórias que aconteceram e tal. É um dos murais mais famosos de azulejo português que nós temos aqui no Brasil. Um dos, nós temos vários. Depois nós temos aqui, só antes, lembrando aqui que esses azulejos todos eles eram pintados à mão, certo? Com a tinta azul. Então eles colocavam os azulejos e esses azulejos, então eles eram pintados à mão, ok? Depois aqui nós temos uma fachada de uma igreja. Aqui a gente tem um profeta feito pelo Aleijadinho, a gente sabe que o Aleijadinho fez os 12 profetas, tem muitas igrejas que ele fez e todos esses ornamentos que estão aqui, todos eles são também feitos pelo Aleijadinho, todos com pedra sabão, ok? Aqui eu trouxe só do Aleijadinho, aqui os profetas, todos em pedra sabão. A gente sabe que é uma pedra fácil de ser manipulada, é uma pedra macia. Aqui
Nós temos também outra imagem talhada pelo Aleijadinho, ele fazia em pedra e fazia em madeira. E normalmente o mestre Ataíde pintava essas obras que o Aleijadinho fazia. Não as de pedra, mas sim as de madeira. Ok? Então depois a gente tem o mestre Ataíde, que trabalhava sempre ao lado do Aleijadinho aqui no Brasil. O mestre Ataíde, ele fazia as pinturas dentro dessas igrejas. Então aqui a gente tem um teto e aqui a gente tem um detalhe de uma outra pintura que ele fez também dentro das igrejas. Qual é a função aqui? É a função de realmente abrir o teto, de você olhar para o teto de uma igreja e perceber que você está olhando diretamente para o céu. Essa é a função aqui desse teto que o mestre Ataíde pintou, certo? Sempre com anjos, santos, sempre com essa questão de figuras religiosas, divinas, ok? Sempre trazendo a questão do cristianismo à tona, até porque aqui no Brasil estava se consolidando também a religião católica na época, né? Porque nós tínhamos aqui os índios, onde eram pagãos, e quando os jesuítas vieram para cá com a corte portuguesa, consolidaram então a fé cristã aqui no Brasil também. Inclusive a gente tem quadros famosíssimos da primeira missa no Brasil e tal. Mas enfim, então por isso que aqui o barroco brasileiro tem tanta força no cristianismo, porque além de estar consolidando uma questão social, uma sociedade nova, uma colonização, uma corte, eles também estavam consolidando princípios religiosos de pessoas que nunca tinham visto ou ouvido falar de Jesus Cristo. Lógico que tinham pessoas que saíam de Portugal para vir aqui para o Brasil. Tinha, né, que já tinham um certo tipo de vida, sabiam como se portar, como se vestir, e isso foi influenciando os nativos aqui do Brasil. Mas eles queriam que todos conseguissem ter uma vida civilizada, vestirem as coisas, as roupas que eles vestiam, falar como eles falavam, enfim. Então também ter a religião que todos tinham, que é o cristianismo, que naquela época era muito forte. Depois a gente tem aqui a Adriana Varejão. A Adriana Varejão é a nossa artista em destaque da arte barroca contemporânea. O que a gente traz aqui dela? A gente tem aqui o altar amarelo que ela pintou. Ao lado, eu trouxe a pintura do mestre Ataíde. O que uma tem parecida com a outra? Muita coisa. Só que o que acontece? Quando a gente fala em um barroco contemporâneo, a gente tem uma consolidação, né? Uma base no barroco lá do século XVII, mas com um olhar do século XXI. Então aqui ela faz uma obra magnífica, onde você consegue ver todos os princípios da arte barroca, todas as características, porém com um olhar totalmente novo para aquela obra. Então aqui nós temos a Nossa Senhora, a Santa, exatamente no mesmo lugar, com a mesma glória que ela tem nas duas imagens, só que uma com um olhar totalmente inovador e a outra com um olhar daquela época do século XVII. Depois nós temos aqui os azulejos portugueses, os mesmos que eu tinha mostrado para vocês no primeiro slide, e depois a gente tem a obra Azulejões da Adriana Varejão. Então depois a gente tem aqui a obra Azulejões da Adriana Varejão. O que tem aqui? Nós temos também várias placas onde ela pintou uma a uma à mão, certo? Aqui no caso dela não é azulejo, no caso dela são placas com gesso. Então ela fez placas com gesso uma a uma e depois ela pintou, né? E depois ela colocou como se fosse um quebra-cabeça. Só que onde que tá o olhar contemporâneo aí? Quando a gente vê os azulejos portugueses
Da primeira foto, nós temos ali, então, como se fosse um porto, as construções, certo? A gente vê uma realidade das pessoas do século XVII. Quando a gente olha para a Adriana Varejão aqui do lado, quando a gente olha para a obra As Legiões da Adriana Varejão, nós vemos traços muito semelhantes, porém a gente não tem uma noção do século XVII, a gente tem uma noção do século XXI. Então, isso que é o barroco contemporâneo. Ela pegou a base do século XVII do barroco e transformou essa base em uma coisa contemporânea do século XXI. E é isso que eu quero que vocês façam na atividade. A atividade proposta é que vocês peguem uma imagem qualquer, vocês podem pegar essas que eu coloquei para vocês podem pesquisar e ver uma que mais agrade, e vocês vão transformar isso em algo contemporâneo. Então, vocês vão pegar uma imagem do movimento barroco brasileiro, lembrando disso, porque é muito diferente, a gente sabe, do barroco brasileiro, e vocês vão, então, ter esse olhar contemporâneo do século XXI e transformar, entendeu? Vocês vão transformar, dar o olhar contemporâneo de vocês para essa obra do século XVII, porém sem perder a essência. Vocês podem olhar nas duas imagens, a essência não é perdida. Ela pode ter mais modernismo, ter um olhar diferente, né? Materiais mais evoluídos, porém a essência continua ali. E isso não pode ser perdido, tá bem, pessoal? Então, quando vocês forem fazer, eu aconselho vocês prestarem bastante atenção e ver qual é a essência dessa obra que vocês escolheram para ela não ser perdida. Tudo bem? Terminando, vocês vão finalizar a atividade colando ela no caderno ou anexando ela na pasta de arte. Ok? Beleza? Então, eu espero que vocês fiquem bem. Estou com saudade de todos. Espero que nós estejamos logo na nossa sala de aula, certo? Um grande abraço para todos vocês. Um beijão.